Olá pessoal, tudo bem? Vamos comentar então a prova da SPM agora de julho de 2009, prova de Geografia. Bem, foi uma prova bem distribuída com 6 questões de Geografia geral, 4 questões de Geografia do Brasil, questões que abordaram temas, vamos dizer assim, clássicos. O aluno precisava ter conhecimentos básicos de mapa, localização, gráfico, tabela, conhecimento sobre organizações internacionais, conceitos básicos de indústria, agricultura, energia, indicadores sociais, ou seja, uma prova dentro do esperado. A primeira questão, a questão número 61, apresentava um mapa mundi com vários países indicados e o aluno precisava destacar ou ter conhecimento que esses países faziam parte de uma organização. Que organização é essa? Do G20. Muito comentado em aula, nós vimos que o G20 foi uma organização que surgiu em 2003, uma reunião em Cancún, no México, uma reunião da OMC, e praticamente ali o assunto básico era a discussão básica eram questão dos subsídios agrícolas, questão do protecionismo e tal, então uma questão muito tranquila. É interessante salientar que existe, quando a gente fala desse G20 criado em 2003, seria o que podemos dizer de G20 genérico, porque existe uma outra classificação, também conhecida como G20, onde você tem os países mais industrializados, as 19 economias mais fortes do mundo, mais a União Europeia. Mas essa diferenciação era fácil porque você tinha um mapa ali com os países indicados, então acho que não houve problema nessa questão, alternativa D. A questão 62 apresentava um gráfico sobre a construção naval no mundo e basicamente você precisava apenas interpretar esses dados, não haveria problema, você chegaria na alternativa C, tá? Levando em consideração que um dos países, a Coreia do Sul, um dos tigres asiáticos, tem uma grande tradição na indústria naval, ok? Sem problema, então, alternativa C. Questão 63 também um mapa mundi com 5 países sendo indicados. País 1, Canadá, o país 2, os Estados Unidos, o país 3, o Brasil, o país 4, a Rússia e o país 5, a China. E a banca cobrava quais desses países então faziam parte do BRIC. BRIC, um rótulo também criado nos últimos anos, assunto tradicional, básico, você tinha que lembrar de Brasil, Rússia, Índia e China. Tá? Então facilmente você chegava na alternativa C, né, com os números 4 e 5. É interessante destacar que você precisava buscar as alternativas que estivessem presentes 2 países do grupo. Então não tem problema, alternativa C. A questão 64, uma questão de política internacional, um textinho, tá? E você tinha que mais ou menos indicar ou relacionar esse texto com o país. Era um texto que mostrava a situação política da Colômbia nos últimos anos. A Colômbia é um país que enfrenta, nas últimas décadas, uma verdadeira situação de guerra civil, onde você tem grupos envolvidos no conflito. De um lado você tem o Estado, você tem a existência da guerrilha de esquerda, representada pela FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, e, por outro lado, também existem os chamados grupos paramilitares, os paramilitares de direita. Então, dentro do texto, interpretando o texto, você precisava levar em consideração que esse conflito, vamos dizer assim, essa guerra civil, fugia do padrão convencional das guerras, de um Estado contra outro Estado. Não era o que acontecia. Então, facilmente, eu acredito que você chegaria na alternativa E, ação das Farc em território colombiano. Ok? Bem, a questão número 65, uma questão que envolve um mapa. Espero que você não tenha dificuldades para perceber que esse país é a Turquia, a República da Turquia. Tá? Um textinho também falando sobre a situação política e praticamente por eliminação você chegava na alternativa B. Lembrando, era necessário, no mínimo que você tivesse noção que a Turquia é um país que faz parte da OTAN, que existe um vínculo com os Estados Unidos e, além disso, você precisava lembrar que é uma reivindicação já há um bom tempo da Turquia, eles pretendem o quê? Ingressar na União Europeia. Levando em conta essas considerações, essas afirmações, essas ideias, você chegava facilmente também na alternativa B.
ok? A próxima questão, a questão 66, uma questão muito simples, também muito comentada em aula. Uma tabelinha com 10 países, um ranking, é o ranking do IDH, né, com os países que se destacam nessa proposta de classificação aí da ONU. Então, também não teríamos problemas, tá, para você chegar né, na alternativa correta. Tá? Então, a alternativa, no caso, letra E, países de melhor IDH no mundo. As próximas questões de geografia do Brasil. A questão 67, uma questão esperada, né, uma questão sobre população, onde você tinha que ter mais ou menos um conhecimento do comportamento das taxas de crescimento populacional do Brasil nas últimas décadas e principalmente suas consequências. E aí você chegava na alternativa, facilmente na alternativa A, que diz que a expectativa de vida da população masculina é bem menor do que a feminina. E você teria que lembrar de algumas causas desse fato. Bem, as outras alternativas, por eliminação, você deixaria, né, de lado. Só um detalhe, alguns podem ter ficado em dúvida, talvez na alternativa B, mas ela diz que a principal causa da redução do crescimento vegetativo está ligada à queda da taxa de mortalidade. Mas você tem que lembrar também que a redução das taxas de natalidade também tem relação total com esse crescimento vegetativo no Brasil, ok? Então, alternativa A. A questão 68, uma questão conceitual clássica, onde você precisava lembrar do conceito de indústrias de bens de produção e indústrias de bens de consumo. Tá? Então, bens de produção, de uma maneira simples aqui, a gente pode dizer que são indústrias que produzem algo que vai ser utilizado por uma outra indústria. Já as indústrias de bens de consumo, elas abastecem diretamente o mercado do consumidor. Bens de consumo duráveis ou bens de consumo não duráveis. Então, ficaria fácil você chegar na alternativa A, onde você tem lá a indústria siderúrgica, bens de produção e eletrodomésticos, bens de consumo. Tudo bem? Questão 69. Uma imagem, tá? E você tinha que interpretar essa imagem. Uma foto onde você tem uma imagem, na verdade, do meio rural, onde você tem várias pessoas trabalhando e também, acho que sem problemas, você chegaria, né, na alternativa C, onde você teria que destacar que o sistema de cultivo aí é de agricultura familiar, sem problemas também. E por fim, a última questão, questão 70, uma questão que envolve o conceito de fontes de energia, na verdade, especificamente sobre a energia eólica. Tá? Um mapinha foi apresentado do Brasil, você tinha que levar em consideração o mapa, e levando em consideração o mapa e eliminando as alternativas, você chegaria na alternativa E, tá? Que diz que o Nordeste apresenta grande viabilidade do aproveitamento da energia eólica, ok? Bem, uma prova relativamente simples, onde os conceitos foram bem distribuídos, tá? O aluno bem preparado acho que não teria problema. Lembrando ainda que na prova de História apareceu um assunto que a gente também acabou comentando nas aulas de Geografia, né? A questão da Revolução Islâmica. Né? Então, uma prova interessante que cumpriu o objetivo que era, né, vamos dizer assim, avaliar os alunos, ok? Espero que você tenha tido sucesso e obrigado. Tchauzinho.